professor de mecatrônica, os seus alunos já foram pentacampeões da Olimpíada do Conhecimento, eu nem vou dizer os anos aqui, mas ele já foi campeão mundial de mecatrônica. Ouro em 2011, 2013 e em 2017 prata, em 2007, 2009, 2015 bronze. Aliás, o Brasil é o único país a ficar no top 5 em todas as participações, ou seja, 7 medalhas nos últimos 7 mundiais. E tem um detalhe, hein? 8 das 10 equipes do Brasil, com todos esses títulos e medalhas, enfim, estudaram no Senai Mecatrônica aqui de Caxias do Sul. E o Ademir, em função do seu trabalho, conheceu países como a Suíça, Portugal, Finlândia, Alemanha, Japão, Emirados Árabes, Canadá, Inglaterra, Colômbia, Rússia, enfim. E ele teve que se reinventar. Estava acostumado a viajar uma vez por mês, enfim, preparar os seus alunos, viajar pelo mundo, pelo Brasil. E aí veio a pandemia, Ademir. Como é que foi para ti se reinventar num período de pandemia? Quer dizer, mudou tudo, né? Pois é, Alberto, mudou tudo, né? Eu lembro que a minha última viagem de avião foi em fevereiro, então, do ano passado. E aí depois, ali em janeiro, a gente já ficava ouvindo, já ouviu falar sobre a pandemia, né? Sobre a doença que tinha começado lá na China e tal, já tinha ido para a Itália, e aí chegou no Brasil, e aí veio o lockdown e eu acabei ficando em casa, né? Então, foi bem difícil, assim, porque, enfim, as minhas viagens de consultoria de mecatrônica, elas pararam, né? E eu não viajei mais, na verdade, ainda, né? Agora, em março, eu iria viajar para a Bahia de novo e tinha até passagem comprada, teve que fechar. Quando entrou bandeira preta aqui, entrou bandeira, sei que cor lá na Bahia também parou, né? Então foi um momento assim bem difícil, né? E como é que foi? Porque essas tuas consultorias, elas aquele dilema que também vivem os professores, né? Na questão da aula presencial, não. Mas as consultorias, elas são muito importantes ser presencialmente, o contato com o aluno, a conversa, quer dizer, isso tudo parou. E qual ferramenta que eu vou usar para fazer consultoria? Esse foi o teu dilema também, é isso? Esse foi o dilema, porque assim, além de eu não poder viajar, né, os alunos também foram para casa, eles não podiam ir para a escola treinar também. Isso aconteceu em todo o Brasil, né? Então a gente ia ter a fase nacional da Olimpíada do Conhecimento, né, o ano passado, e os alunos então foram para casa, não podiam treinar, então não podia nem fazer, nem se fosse online, assim. Então, na verdade, essa parte ela parou, né? E aí eu precisei realmente me reinventar, né? Digo, cara, o meu cliente não pode me receber, eu não posso ir. Eles não estão nem fazendo atividade agora, né? O que eu faço, né? E como é que foi o start, assim, tipo, não posso mais ficar aqui parado, esperando a pandemia passar. O que deu, assim, preciso fazer alguma coisa diferente, preciso me reinventar. Sim, inicialmente, assim, foi o start, assim, foi a minha esposa, né? Que ela me viu lá sentado na sala lá, vendo TV, vendo aquele monte de notícias que só tinha notícia ruim, né? E tal, isso vai deixando a gente nervoso, preocupado, assim, e sem perspectiva, né? E aí ela disse só assim para mim: daqui um ano, quando tu olhar para frente, isso foi na Páscoa do ano passado, quando tu olhar para frente, daqui um ano, quando tu olhar para trás, o que tu quer ver? O que tu quer ter construído? E eu sou um cara que gosto muito da história, assim, do histórico, ver a evolução das coisas e tal. Eu prezo muito pelo que aconteceu no passado, e o que a gente tem hoje é um fruto do que a gente fez no passado, né? E o que a gente vai ter no futuro. Então, aí aquilo mexeu comigo, né? E tal. Aí, inicialmente, eu abri o canal Apaixonados por Mecatrônica. Apaixonados por Mecatrônica é o canal que foi aberto. Apaixonados por Mecatrônica, canal no YouTube, né? Hoje ele está com 864 inscritos, então já está beirando 1K aí, né? E aí eu comecei a colocar coisas de mecatrônica, das competições antigas, comecei a fazer lives semanais, assim, né? Foram 28 lives nesse último ano, com caras que foram comigo para o Mundial, né? Eu comecei lá com o Marcelo Pereira, que foi meu tradutor em 3 mundiais, depois outras pessoas, outros preparadores de outros estados, com alunos, né? Alunos que foram para os mundiais, então eu fiz live, e ainda tem um monte de gente, tem mais de 20 na minha lista para fazer esse ano. Claro. Né? Mas precisou tu estar no sofá lá assistindo a programação, que é o que restava pra gente, né? E a tua esposa, que é psicóloga, a Cris, fazer assim, ó, cai aí, cara, vamos lá, reage, vamos inventar alguma coisa. Precisou desse alerta. Às vezes as pessoas precisam desse alerta de alguém, né?
Sim, e a gente muitas vezes acha, não, mas daqui a pouco, daqui um mês passa, daqui 2 meses volta, não sei o que e tal, né? Aí, claro, tu tem uma reserva ali, né, financeira e tal, só que nem todo mundo tem, né? Mas a reserva vai indo, né? Vai indo, vai a indo. reserva vai indo, ela vai indo, né? Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma lista, tô com ela na minha frente, fazia mais de 6 meses que eu não pegava ela, tá aqui, ó, para quem tá vendo no Facebook aí, e tal, ó. Aí eu peguei uma lista e fiz uma lista das minhas habilidades, né? O que eu poderia, o que eu era capaz de fazer, né? E a primeira coisa que eu botei aqui, ó, programação de microcontroladores, programação de CLP, né? Aulas de automação, listei ali e tal, mecatrônica, coaching, psicologia do esporte, que eu tenho a formação em psicologia do esporte e tal. Aí eu coloquei aqui, canal no YouTube Apaixonados por Mecatrônica, venda de cursos online, aulas, material didático, muitas vezes tem gente que tem esses canais, tem patrocínio e tal, né? Palestras motivacionais, enfim, eu listei. E aí depois, só que só listar não adianta, tu tem que ir para ação, né? Mas não é fácil, né? Aí eu fiz em julho, eu fiz um curso de marketing digital, né? E marketing era uma coisa que eu sempre odiei, assim, sempre odiei marketing. Eu sempre achava, cara, esse cara de marketing é tudo cara que... Eu sou um cara que gosto de não aparecer muito, eu gosto de fazer, né? Eu gosto de realmente botar... Na outra ponta, né? Tu é o fazedor. E aí, cara, eu vejo muita gente de marketing, é muito falação, né? Os caras falam, mas na hora do vamos ver, não tem aquilo, os caras não tem café no bule, né? A Margot tá adorando tu falar isso aí, eu também, mas vamos ver até onde tu vai falando mal do marketing. Certo, não, aí eu fiz o curso e tal, e aí eu vi o outro lado disso, né? De, opa, não, eu preciso me vender, né? Me vender agora e tal, né? Porque eu preciso me vender para outros clientes, porque as pessoas me conheciam pela mecatrônica, pelos resultados de competição e tal, mas eles não me conheciam por ser um professor lá de CLP, por exemplo. Então eu tive que começar a construir toda uma audiência em cima disso, né? Então lá no canal eu comecei a fazer alguns vídeos educacionais, né, com aplicações dos métodos e as técnicas que eu conheço, que eu desenvolvi ao longo dos anos e que dava nas aulas no Senai, né, lá na mecatrônica, e aí eu encontrei um nicho, né? Ou seja, hoje em dia o curso técnico, quando eu fiz, ele tinha 3.000 horas, né? Hoje em dia ele tem 1.200 horas. Ele foi diminuindo por N motivos, né? Por N motivos. E aí, essas técnicas lá nos cursos de automação e de mecatrônica, elas não são ministradas. Ou porque os professores não conhecem as técnicas, ou porque não dá tempo de fazer. Então o aluno ele vai para o mercado de trabalho sem saber essas técnicas. E aí eu criei um curso de técnicas e métodos estruturados de programação de CLP. Né? Foi isso que eu acabei fazendo. Isso fica uma lição, fica a seguinte, para quem está nos ouvindo, né, Ademir Bassanese, nós estamos conversando com o Ademir Bassanese aqui, professor de mecatrônica, instrutor, enfim, campeão mundial de mecatrônica, aqui de Caxias do Sul. Fica como lição o seguinte, a gente pode saber muitas coisas sobre algo, mas a gente sim pode aprender alguma coisa diferente sobre, por exemplo, no teu caso, tu precisou aprender um pouco de marketing, né? Sim, precisei aprender. E claro, tem algumas coisas de marketing que é processo de persuasão, assim e tal, né, que eu aprendi ali, mas eu não uso. Tem alguns itens lá que eu não me permito usar, porque eu acho que fere os meus princípios. Então, aqueles itens de persuasão, assim, de venda, que eu me permito, que não ferem os meus valores, eu uso. Aqueles que ferem meu valor, eu não uso. Agora, mesmo sabendo, né? Ademir, para encerrar, a mecatrônica de Caxias do Sul é um exemplo mundial. Me lembro dos títulos aqui da mecatrônica de Caxias do Sul, passava por Coreia, Japão, enfim, esses países top aí nessa área de tecnologia. Sim, e sempre é um atrativo também o curso de mecatrônica, fazer o Senai, quer dizer, quanto mais oportunidades os jovens tivessem nessa área, melhor seria, né? Assim, tu tem que ter a formação técnica, né? Seja ela em nível técnico ou em nível de graduação depois, né? Para poder entrar no mercado de trabalho, para trabalhar com esse monte de tecnologia que está aí, né? Então, tu tem que ter a formação. Alberto, me permita o seguinte, eu conheço você desde 1990, né? Já fazem 31 anos, eu lembro de você trabalhando na rádio Miriam lá de Farroupilha, né? Eu ligava o radinho de tarde para te escutar lá. Que bom. E aí lá no grupo de jovens de Lourdes, né, a qual você foi um dos fundadores, eu participei 10 anos lá do grupo,
quando eu listei essas habilidades que eu falei antes, eu lembrei de uma festa que aconteceu lá do grupo de jovens, que era a festa dos dons, que a gente inventava umas festas temáticas, né? E naquele momento o desafio era que cada participante do grupo, quem quisesse, né, demonstrasse algum dom, alguma coisa ali, e que no dia a dia ou lá no grupo mesmo não estava ali guardadinho, era para se mostrar, né? E apareceram coisas muito legais, assim, né? Eu lembro de uma menina lá que tocava flauta, e ninguém sabia que ela tocava flauta. Ela foi lá e fez uma apresentação com flauta. Ou seja, muitas vezes a gente tem os dons, né? E a gente deixa eles guardados, a gente não usa eles, né? Então, e esse meu dom de dar aula e tal, ele estava meio esquecido lá. Minha última aula, assim, sala de aula, foi em 2011, quando eu saí do Senai lá. E depois eu nunca mais tinha dado. E hoje o pessoal me elogia, bota mensagem nas videoaulas aí, ou nas aulas que eu tenho dado e tal. O pessoal, pô, tua didática é ótima, tua objetiva é simples, a gente entende e tal. Então, cara, eu só estou usando de novo aquilo que eu tinha guardado ali, né? Sabe? Claro. Então... Que bacana, né, essas recordações. Parabéns pelo teu trabalho, Ademir, parabéns por ter te reinventado, ter possibilitado isso em ti. A reinvenção também a gente decide, cara, eu tenho que... É um start pessoal, né? Mesmo que os outros alertem. Pelo seu trabalho a vida inteira com jovens também, porque são jovens que estão na mecatrônica, que estão fazendo cursos, que estão buscando a profissionalização. Com o teu trabalho no grupo de jovens, porque o grupo de jovens da Paróquia de Lourdes aqui em Caxias do Sul, agora dia 21, vai fazer 31 anos, e eu te conheci já com 12 lá na Crisma de Lourdes. Tu, teu irmão Ademar, já estava pensando em dar aula, em essas coisas todas aí, que eu te conheço já desde os 12 anos, né? Já faz tempo, né? Então, te parabenizar por esse trabalho e te agradecer também, porque os títulos que foram conquistados por ti e pela tua equipe também são títulos de Caxias do Sul, da Mecatrônica de Caxias do Sul, né? Sim, como falou antes, né, das últimas 10 equipes que representaram o Brasil no Mundial, 8 foram alunos formados aqui no Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica, né? Antigamente era Centro de Tecnologia em Mecatrônica. Deixa um recado todos os alunos de Caxias, alguns alunos de fora de Caxias, né? De Nova Pádua, de Vacaria, de Carlos Barbosa, então o pessoal da região vem estudar aqui já há muito tempo, né? Ser uma referência, né? Bom, mas Alberto, vamos lá, eu sei que tu tá encaminhando para o final, e aí eu tenho que fazer meu marketing, né? Faz teu marketing, depois já que agora eu sei que o marketing é importante, né? Olha só, de 3 a 7 de maio, na primeira semana ali de maio, eu vou ministrar um workshop gratuito e online sobre a programação de CLP do básico ao avançado. Então, quem quer se desenvolver nessa área aí, vou dar 5 aulas gratuitas lá no canal Apaixonados por Mecatrônica, sempre às 20 horas. Tá bom. E deixa a tua mensagem final aí para quem está nos escutando, Ademir. Primeira coisa, acredite em si, acredite no seu potencial, né? Olhe para o lado, olhe para sua família, olhe para as pessoas que dependem de ti, né? Isso é um movimento muito grande. Enfim, coloque seus dons aí para funcionar. Ação, a gente precisa de ação, né? E acreditar, né? O programa aí, melhor nome possível, né? Acredita. Momentos difíceis assim, acredita e coloca ação, né? Coloca ação aí que as coisas dão certo. Obrigado, Ademir. Dá um forte abraço na Cristiane, tua esposa, psicóloga, na filha Eduarda, no teu pai, no Adelar Escopel, Bassanese, a mãe Ana Maria, conheço todos. Obrigado pelo teu trabalho, obrigado pelo teu testemunho. Bom dia para ti, vida longa, grande domingo. Abraço.